Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre Percy Jackson. Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, é só clicar no botão que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Então é o seguinte, a série de Percy Jackson estreia no próximo mês, em dezembro, no dia 20, no Disney+. Só que antes do lançamento da série, eu ainda tenho alguns outros vídeos que eu quero trazer pra vocês, pra gente conversar sobre tudo que a gente puder em relação a essa primeira temporada. E aí o tema que eu separei pra gente conversar hoje, na verdade, é as coisas que a gente já sabe que a série vai mudar em relação ao primeiro livro, ao Ladrão de Raios. Porque já tivemos trailers, um trailer na verdade, né, e alguns teasers. E aí nesses vídeos a gente já pôde perceber que algumas coisinhas vão ser um pouquinho diferentes. E a título de curiosidade, eu achei que valia a pena a gente conversar sobre isso. Sim, eu sei que a gente tem traumas das mudanças que os filmes da Fox fizeram em relação aos livros de Percy Jackson. Só que eu acho que quando a gente adapta uma mídia pra outra mídia, é inevitável que existam mudanças. Na verdade, é até aconselhável que algumas mudanças sejam feitas, simplesmente porque tem coisas que em livro funciona bem, mas quando a gente vai transformar aquilo no audiovisual, não funciona tão bem assim. Então eu acho que tá tudo bem em relação a essas mudanças que a gente vai conversar sobre nesse vídeo, porque às vezes essas mudanças são positivas. O problema das mudanças dos filmes de Percy Jackson, da Fox, é que os roteiros dos filmes, eles eram ruins. Eles não eram fiéis ao material de origem, nem na sua essência. Então foi por isso que os filmes não deram tão certo. Falando nisso, se vocês se interessam por assuntos relacionados ao audiovisual, como por exemplo, roteiro, edição, direção, produção, eu tenho uma dica importante para dar. A EBAC, Escola Britânica de Artes e Tecnologia, está com ofertas exclusivas para Cyber Monday. Se você quer começar uma nova carreira ou até mesmo aperfeiçoar os conhecimentos que você já tem, a EBAC oferece cursos em vários segmentos: audiovisual, marketing, games, design, negócios, programação e outros. Além disso, a escola também oferece tutoria individual e emprego garantido para alguns cursos. E todos os cursos podem ser parcelados em até 24 vezes no boleto. E somente nessa semana os cursos estão com 60% de desconto, então é a hora perfeita para você tirar os seus planos do papel e começar a estudar. Mas fora esse desconto, que já é incrível, eu tenho um cupom de R$200 para vocês. É só usar 200 Mari na compra do seu curso. Então assim, se você quer trabalhar com audiovisual e não quer traumatizar fãs ao redor do mundo, como os roteiristas dos filmes de Percy Jackson fizeram com a gente, invista no seu futuro e estude na EBAC. Com tudo isso dito, vamos conversar então sobre as mudanças que a gente já sabe que a série de Percy Jackson vai fazer na sua primeira temporada em relação ao primeiro livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Vamos começar falando sobre uma cena que aparece no trailer que saiu na semana passada, retrasada. Eu tô um pouco perdida com as semanas, porque eu tô vivendo uma vida intensa de shows de RBD Taylor Swift. A minha voz tá entregando isso pra vocês, eu sei. Mas enfim, a gente teve um trailer de Percy Jackson, e esse trailer, ele começa com um flashback do Percy e da Sally no Metropolitan Museum of Art, e eles estão de frente para a estátua de Perseus, que é o herói grego que inspirou o nome do Percy. E a gente tem um flashback da Sally, mãe do Percy, conversando com ele sobre isso, né? Esse é um flashback que não existe no livro, ele foi criado pra série. Mas eu já gostei muito de ver essa cena, até porque o ator que vai fazer o Percy pequenininho é muito parecido com o Walker Scobell. Então é muito fácil de acreditar que, de fato, esses dois atores são a mesma pessoa. Então isso é algo que não existe no primeiro livro, mas vai ser acrescentado pra primeira temporada da série. Não é necessariamente uma mudança, é mais uma inclusão, né? Mas que já me mostra que a série tá muito no caminho certo, porque eu acho que é muito legal quando a gente tem coisas novas que vão ser acrescentadas e que fazem sentido dentro do material de origem. Uma outra mudança relacionada ao Metropolitan Museum of Art que a gente tem na série, né, que a gente vai ter na série, é em relação à batalha do Percy com a Senhora Dodds, né, que é a Fúria, a Alecto, que é esse primeiro monstro que a gente vê aparecendo na história. Então, na série, pelo que os teasers já disseram pra gente, a batalha do Percy com esse monstro vai acontecer do lado de fora do Met, e aí a névoa vai ser responsável por encobrir o que tá acontecendo pros seres humanos normais. No livro, essa batalha acontece dentro, né, do lado de dentro do museu. Além disso, no livro, o Sr. Brunner, que no caso é o Quirrell, né, ele joga a contracorrente, que é a caneta do Percy que se transforma em espada, pro Percy enquanto a batalha tá ali acontecendo. Na série, ele vai entregar, ao que tudo indica, né, a caneta, a espada pro Percy antes dessa batalha acontecer, antes desse confronto rolar, né, do Percy com
a Senhora Dodds. Também no match, tudo indica que a gente vai ter um cameo, né, uma participação especial de um personagem que só aparece mais pra frente na história. Esse personagem é o Blackjack, que é o Pégaso, amigo do Percy, que só aparece, como eu disse, mais pra frente na história. E aí no trailer a gente vê uma imagem dele voando ali, e me parece que essa imagem aparece justamente nas cenas do match, do museu, que rolam no começo da temporada, no começo da história do livro, né, e no começo da série também, e que na verdade na série vão acontecer já no primeiro episódio. Também no primeiro episódio, tudo indica que a gente vai ver a batalha do Percy contra o Minotauro. E pelo trailer, parece que a forma como o Percy vai derrotar o Minotauro vai ser um pouquinho diferente na série. Porque no livro, ele derrota o Minotauro, primeiro acho que com as mãos, né, e ele tira o chifre, ele consegue arrancar o chifre do Minotauro, é assim que ele realmente consegue conter o monstro, e aí ele usa o chifre do Minotauro para, de fato, acabar com o monstro e transformar o Minotauro em pó, né, em poeira. Na série a gente tem um frame do Percy correndo em direção ao Minotauro com a contracorrente na mão. Então eu acho que a espada vai ser importante e provavelmente vai ser o que o Percy vai usar pra derrotar o Minotauro na série mesmo. É depois da batalha contra o Minotauro que o Percy consegue chegar no acampamento Meio-Sangue. E aí, no começo da jornada do Percy ali no acampamento, acontece um momento que a gente tá muito animado pra ver na tela, que é o Caça-Bandeira, que leva à proclamação do Percy como filho de Poseidon. Esses acontecimentos aqui, no livro, eles acontecem de noite, na hora do jantar. Na série, as cenas que a gente já viu desse momento se passam à luz do dia, de tarde, é o que tudo indica. Então, a gente já pode esperar que nem tudo vai ser exatamente igual, né? Tem algumas outras mudanças, inclusive pequenininhas, em relação a tudo isso que eu tô falando pra vocês, mas que eu também não vou ficar me prendendo muito. Eu separei algumas mudanças mais claras que a gente já consegue afirmar, porque tem algumas coisas que a gente vai assistir, os teasers ou o trailer, e vai pensar, isso aqui parece diferente. Mas aí na hora talvez não seja tão diferente assim, né? Mas enfim, uma outra adição, uma outra mudança que a primeira temporada vai fazer em relação ao primeiro livro é relacionado a um personagem que também vai aparecer antes da hora. Então, assim como o Blackjack não aparece no primeiro livro de Percy Jackson, mas vai aparecer na primeira temporada, a gente tem um outro personagem, um outro campista, que não aparece no início da história, mas vai já aparecer na primeira temporada da série, que é o Chris Rodrigues. A gente já viu o Chris Rodrigues aparecendo em algumas cenas e ele vai ser interpretado pelo ator Andrew Álvares. Um outro momento importante do primeiro livro é a batalha que o Percy tem no arco de St. Louis com a Quimera. E aí, de acordo com as cenas dos teasers / trailer, a gente viu que a Annabeth vai participar ativamente dessa batalha. No livro, o Percy acaba ficando pra trás, então a Annabeth e o Grover entram no elevador e descem o arco antes do Percy, e aí ele sozinho acaba precisando lidar com a Ecdina e a Quimera. Nas cenas que a gente já viu da série desse momento, a Annabeth está presente e tá ali tentando derrotar a Quimera também. Então essa é uma outra mudança. Uma outra coisa que a gente também já sabe que vai ser diferente na série é a aparição de mais deuses do Olimpo, né, deuses gregos, na primeira temporada do que a gente tem no primeiro livro. Então no primeiro livro a gente vê Poseidon, Zeus e Ares e Hades, né? São esses 4 deuses que aparecem no primeiro livro. Mas na primeira temporada a gente vai ter também a participação dos deuses Hermes e Hefesto. A gente não tem contextos muito claros do que eles vão fazer ali na temporada, mas a gente sabe que Hermes vai aparecer no Cassino Lotus, porque o trailer mostrou isso pra gente, confirmou isso pra gente, e Hefesto muito provavelmente vai aparecer ali no momento em que o Percy e a Annabeth estão no parque aquático para recuperar o escudo de Ares. Então esses 2 deuses foram adicionados para a temporada e eu tô muito animada para ver o que a história já pode trazer pra gente de diferente dos livros. Acho que isso é o mais legal das mudanças, né? Elas existem e elas vão ser capazes de surpreender até quem já leu esse livro trocentas vezes, como é o meu caso, e eu sei que é o caso de muitos de vocês também. Falando em parque aquático, aparentemente, na série, essa vai ser uma missão apenas do Percy e da Annabeth, porque a gente não vê o Grover em nenhum momento das cenas que mostram o parque aquático. No livro, apesar do Percy e da Annabeth entrarem sozinhos no túnel do amor, o Grover tá ali por perto. Mas na série a gente não viu nada disso ainda, então é provável que ele fique mais de lado nesse momento mesmo. Tô animada pra ver o que é que vai acontecer nessa hora, porque eu acho que esse momento da série vai trazer algumas outras mudanças. Até porque, nas cenas da série, a gente vê um autônomo de Afrodite ali no final do túnel do amor também, né, ali dentro do parque aquático, que é uma coisa que não existe no livro. E aí a gente também já sabe que provavelmente Hefesto vai aparecer nesse momento. Então, essa parte da história vai sofrer algumas modificações. Mais pra frente na história, o Percy, Annabeth e Grover entram no mundo inferior e vão até Hades. No livro, os 3 vão juntos até Hades. Mas a cena que a gente viu desse momento, nos vídeos todos que a gente já tem da série, mostra
apenas o Percy e o Grover. A Annabeth não está nesse momento. Por quê? Será que ela não vai aparecer mesmo nessa hora? Será que ela vai ficar distraindo o cão de 3 cabeças do mundo inferior nesse momento? Ou será que ela está ali, mas está usando o boné da invisibilidade? Fica esse questionamento. De qualquer forma, é uma coisinha aí diferente pra gente conversar sobre. Um outro encontro que o nosso trio vai ter com outro deus e que também vai sofrer uma mudança é o encontro com Ares. Então, depois que o trio sai do mundo inferior, eles se encontram com Ares, com Deus Ares, Deus da Guerra, no Pier de Santa Mônica. A gente viu cenas desse momento e na série, eles não estão no Pier de Santa Mônica. Eles estão, muito provavelmente, perto do chalé de Montauk, o chalé que o Percy costuma ir com a sua mãe e o chalé que os dois visitam no início da história, lá no primeiro episódio. Então é isso. Essas são as mudanças que as cenas que a gente já viu já mostraram pra gente que a série vai fazer em relação ao livro quando o assunto é roteiro. Sei que muita gente vai assistir esse vídeo e vai falar: Mari, não é só isso. A série também mudou um pouco os personagens protagonistas da história. Isso é verdade. A gente vai ter personagens na série que não são fisicamente parecidos com as descrições que os livros trazem. Por exemplo, a gente vai ter uma Annabeth negra, a gente vai ter um Percy loiro, a gente vai ter um Grover, que também é um pouquinho diferente, né? No livro ele só tem o cabelo castanho, mas a gente tem algumas fanarts que mostram ele ruivo, então existe aí uma confusão em relação a isso. De qualquer maneira, o nosso trio é um pouquinho diferente fisicamente do que a gente leu nos livros. Ainda assim, e eu falo isso como uma fã que sempre foi muito apegada a esses personagens, ainda assim, eu tô vendo muito da essência dos personagens nas cenas que a Disney já liberou pra gente. E isso é o mais importante, né? Claro, eu super entendo o sentimento de frustração de ter passado 10, 15 anos imaginando um personagem de uma certa maneira e não ver a sua imaginação sendo suprida, né? Mas eu confio muito no trabalho do Rick Riordan. Eu acho que ele não estaria tão envolvido com uma adaptação de Percy Jackson se ele não tivesse muita segurança nesse trabalho, porque ele já sofreu muito com os filmes também, da mesma forma que a gente sofreu, né? Ele acho que ainda mais de ver a sua obra não sendo honrada da forma que ele gostaria, de ver a sua obra sendo descaracterizada. Então eu tô muito confiante de que o Rick tá realmente fazendo tudo da melhor forma possível e que esses atores vão entregar o que a gente sempre esperou desses personagens. É isso que eu tinha pra conversar com vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda quero trazer alguns vídeos antes do lançamento da série. Vamos ver se eu vou conseguir. De qualquer maneira, vão ter vídeos semanais sobre os episódios de Percy Jackson nesse canal. E vídeos também nas redes sociais. Me sigam nas redes sociais. É Mari S. Bianchini. Mari S. Bianchini. Eu não tô conseguindo falar direito. No Instagram e no TikTok. E Mari Bianchini sem o S no Twitter. Tá bem? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha e me contem nos comentários quais outras mudanças que vocês acham que vão acontecer nessa primeira temporada também, baseado nas imagens que a gente já viu, tá bom? Um beijo grande e tchau!